necessário. Orar sem cessar. Quando nós já se enchemos, até que as coisas já acontecem. As coisas não aconteceram. Não apalpe. Não aponte ninguém. Não acuse a ninguém. A gente que só Aconteceu por causa disso e aquilo. não acontece. Diga que agrada a ele, Deus, que assim seja. Agrada a meu Deus, que assim Há seja. cálices que estão na nossa vida. Há cálices que estão na nossa vida. Há deserto que está na nossa vida. Mas não porque nós pecamos. Mas não porque nós nos desviamos. No meio da prova. Estamos no deserto. O deserto é onde Deus age melhor. Quando estamos no deserto não podemos murmurar. Quando nós murmuramos, deixamos focar nele Deus. Aleluia. O povo hebreu foi tirado do Egito. Foi parar no deserto. Antes de chegar no deserto, aconteceu um milagre. Mas quando chegaram no deserto, disseram que nós estávamos bem. No deserto só comiam de graça, não pagavam nada. Não compravam nada. Tinham maná. Tinham oportunizes. Cabelo kusifikile. Mas quando chegou, a Egito. será que nós estávamos bem no Egito? A Egito avota mapipino. No Egito comiam pepino, tinham Papiwa. e eram escoteados. Cabelo kusina fabricate. Mas quando as coisas não andam Ali bem, nasirika kama na ngakuge. eu estava bem quando eu orava. Aparenta que está tudo bem quando nós somos crentes. Mas Mas é mais quando somos crentes. Quando Não diga crente, que fulano com um crente. somos crentes, que quando O caso é uma preparação. Como é que você vai dar testemunho se você não passou nenhum caso? Se você vai dar testemunho se você nunca teve problema? Por isso eu te digo, desesperado. Somente ore. Aquilo que está acontecendo contigo, não há nenhum feitiço. Não há nenhuma maldição na sala. Nós não funcionamos. Muito bom quando a nossa mente está limpa. Deus nesse momento. Aleluia. Quando você diz que isso agrada a Deus, Deus diz. Porque você não acusa. Isso agrada a meu Deus. Aleluia. Vamos nos colocar nessa posição. Quando chegar o tempo de aflições, Não ficar calado com o ajoelharmos e orar. E observar. E ouvirmos a palavra de Deus. Nós devemos orar e parar um pouco para ouvir a voz de Deus. Nós que dizemos que a oração não tem resposta, porque nós oramos e queremos aquilo que nós queremos. Aleluia. Quando nós ainda éramos crianças, eu e ela, nós todos. Ouvíamos dizer que Mas eu descobri um segredo nessa palavra. Feita a vontade de Deus. Depois orar. Mas Mas muitas das vezes, Deus seja feita a vontade de Deus, para que a vontade de Deus seja feita. Depois dizer seja feita a vontade de Deus. A vontade de Deus não vai ser feita se não orar. A vontade de Deus não vai ser feita se não nos humilharmos. Nós fomos feitos imagem e semelhança Yetu ileta nishi fala niso. do nosso Deus. Washikwe mushai. E na
Nós somos Deus ou Jesus. Nós representamos a Ele Cristo. Mas como é que isso já cresce na missa saber? Pois não tememos maldições. Nós não acusamos porque a nossa vida não está andando. Nós vivemos pela fé. E credo que se não aconteceu hoje, vai acontecer amanhã. Aleluia. Temos como nosso tema de hoje suporte o processo. Suporte o processo para viver o propósito. Não pule nada. Não seja ambiciosa. Pode até dizer que demora isso. Demora aos olhos do homem, mas aos olhos de Jesus não demora. Aos olhos de Jesus tudo tem seu tempo. Aleluia. Amém. Vamos correr, abrir as nossas Bíblias. Amém. Tá pulando a Bíblia aí, né? Aleluia. Primeiro vamos abrir no Evangelho de Mateus. 26. De 36 até 41. Assim diz a Santa Palavra do Senhor. Mateus 26:36. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza mortal. Fiquei aqui para vigiar comigo. 39. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o muro, orando e dizendo: meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja feita como eu quero, mas como queres. 40. Aleluia. Essa é a palavra que trago para hoje. Pai Santo, Rei de toda glória, graças te damos por tudo, sobre Deus acima de todas as coisas. Pai, a tua palavra já foi lida. Que o Senhor, papai, que venha falar através da tua serva, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aqui onde meditamos, vamos falar um pouco de Jesus. Vamos correr um pouco até Getsemane. Getsemane, onde Jesus estava lá a orar. No momento de aflição, no momento do sofrimento. E ele, quando foi para lá, levou juntamente os seus servos. E quando chegou lá, ele disse: fiquem aqui, eu vou diante orar. Aleluia. Ele disse: fiquem aqui, vou diante orar. E quando ele volta da primeira vez, encontra que os discípulos estão a dormir. E ele pergunta: será que não consegue vigiar pelo menos por 1 hora? Será que não consegue vigiar por 1 hora? E ele volta a ir orar. Volta da segunda vez. E volta da terceira vez. E ele diz a ele: ainda estamos dormindo. Orai e vigiai, para que não caia em tentação. Aleluia. Ele diz: orai e vigiai, para que não caia em tentação. É mais fácil cair em tentação. Oramos. É mais fácil cair em tentação
a Ele Loko Deus. hina lavetirie na Mas xikwembu. quando buscamos a Ele Deus, Kambe loko hina na Ele xikwembu. sempre coloca um escape. Lena nkarhi nga aveka ku Ele chupuka. sempre nos livra, Nkarhi nga va hi chupukisa. porque estamos sempre em oração. Hikusa hi tshama xikhongelweni. Aleluia. Amém. Mesaque, Sadraque e Abednego. Mesaque, Sadraque e Abednego. Mesaque, Sadraque, Não Abednego. precisaram orar no momento da aflição. Avalava ku khongela eka Porque eram homens de oração. Saele vavanuna va xikhongelo. Daniel não precisava no momento da Daniela aflição. a vilela ku khongela nkarhi Porque era homem de oração. xikhongelo. Quando nós vivemos na base de Loko oração, hina hi hanya na yena na xikhongelo. cara, e o qual lá engapona. Vivemos todo momento onde nós estivermos. Pensamos chicongelo. Vivemos em oração. Aqui Jesus, ele diz: Dani esse não avula. o espírito está pronto, Olha o mas a tshamisekile. carne é fraca. Kambe a nyama yi Há tsanile. uma luta entre o e a carne. Kuna ku lwisana kwala ka Una carne nyama. não lava sua onda. Há momento que a carne quer suas Una coisas. carne não amora o lava E há sua momento que o onda. espírito quer as suas coisas. Cambi, fala com ele isso agora aqui. Mas o que devemos fazer? Há uma luta aqui entre a carne e o espírito. Kuna ku lwisana la ni ka nyama na moya. Mas devemos seguir o espírito. Kambe hi fanele ku landza Porque moya. quando somos guiados pelo Espírito Santo, Loko hi fambisa moya wa ku ele vai kwelisa. nos livrar de muita coisa. Wona u ta hi chupukisa ka E swilo quando swo ele nos tsala. livra de muita coisa, Não chupukisa ka swilo swo não livra tsala. ao Espírito somente. A wu susi moya Livra ntsena. a própria carne. Sana nyama nayo nawo. A nyama yona ihulukaka. A carne que fica aqui. A moya yona uhulukaka. A carne é que escapa de todos os problemas. A nyama yona yi chupuka ka timhaka to tsala. Porque estamos sempre em oração. Sa hi tshama Não xikhongelo. espere somente orar quando está na U igreja. nga yimeli ntsena ku khongela loko Não u espere somente orar quando tem tribulações. nga yimeli ku khongela ntsena loko Tenha uma vida de oração. bya ku khongela. Jesus era dono do ouro e da prata, Yena Yesu ari munhu wa golidi na mas silver. vivia de oração. Kambe a tshama Antes xikhongeleni. de tudo, ele Sa u orava. nga hinkwaswo yena a khongela. Nós fazemos, Kambe leswi hina hi depois endlaka. vamos orar. Hi nga va hi ya Esse khongela. não é o ensino do nosso Pai. Ele estava aqui aflito, Yena a ri na no livika sofrimento, a ri ku porque xanisekeni. ele era 100% Deus Musa yena a ri e 100% homem. na munhu hi ku Na yena hetiseka. akuvanisa kutwa, Ele também sentiu na a yena dor. tishanisa Ele atitwa. também sentiu o sofrimento. Loko sungula ku twa Há tishanisa. momento que quando o sofrimento chega, Nkarhi wa ku khongela a ya ali na não tem tempo para orar. focamos para o problema. Focamos Focamos para as tribulações. ainda cai. Vamos orar, seguir o exemplo do nosso Aí mestre. quando ele lança a te falando isso, Vamos orar confiante e quando ela lá iteba, que ele irá fazer. dessa mulher não tá ainda. Há momentos que nós oramos Quando me calou me na congelada. e não bastar o cálice. Ingali para isso sa chinuelo. Há cálices que oramos na nossa vida, Quando se congela se mas não se afastam. Mas Mas Deus nos fortalece. também nós como Oração é o mesmo cálice. essa ruim se ela Oração não afasta cálice. se congela se Oração afasta problema. Mas a oração te fortalece para você estar firme no momento do problema. O sermos crentes significa que somos impunes. Não vamos ter nenhum problema. Vamos ter problema dia após dia. Não há problema. Há que desconfiar. Não com um problema. Devemos desconfiar. Tu vai estar com a mulher. Para que possamos Tu vai estar crer, com a para mulher. que possamos orar, Falando com a Carlos como cheia da candichoia. é necessário que Deus Esta casa. e nós vamos E sacudir para para ele, ele. ele vai Vamos ir diante dele. Jesus, ele estava sempre indo adiante. Esse é a mais pela Não, congueira. não, mulher, E a volta já volta. Fica Fica aqui, fica a Há orar. momentos que eu posso dar orações, irmã Kuna Celeste. calor da jana, Irmã Celeste, ora por mim. não uma coisa se não congueira. Mas quem sente dor nesse Não momento? vai tocar com o Não é irmã Celeste. Aí vai coisa Quem você sente dor nesse não momento? tocar com o Eu. E E mina. quem deve se preocupar em Não orar? tocar com o na Sou eu. E mina. Vamos falar com os discípulos. E daí essa linguagem Você fica aqui. Xixia. Vigiar. Quando eu não vou entrar. Mas eles tudo. E com a chinuelo, vai tocar com a chico. Não sabia que Olha o chico, como a ué.
de outra pessoa. Se for para orarmos juntos, vamos orar. Mas não vou dizer irmã Celeste. Aí onde vocês oram comigo. Eu até aprendi uma coisa aqui com Jesus. Ele fica a orar e vigiar. Mas ele não parou de orar. Porque há momentos que eu digo, irmã Celeste vai orar. Irmã vai fazer isto por mim. Mas Jesus, ele disse, orem por mim. E vigia. Eu vou afastar um pouco. Relaxar. Mas depois você começa a culpar os outros. Não é problema aí. Aleluia. Amém. Vamos abrir o livro de João. Amém. João 18, versículo 11. Amém. Aleluia. Amém. Estou lendo. Assim é a sagrada palavra do Senhor. Guarde a sua espada. Eu tenho que beber o cálice do sofrimento que meu Pai me deu. Aleluia. Amém. Aqui, quando chegaram para prender Jesus, cortou a orelha de um dos soldados. E Jesus, como tinha entendimento, e ele sabia que ele tinha que passar por aquele cálice, e ele tinha que beber aquele cálice, disse a Pedro, guarde a espada na baía. Pega a ripanga chisuti shawe. Guarda a espada na baía. Eu devo tomar. Do cálice que o meu pai preparou. Aleluia. Amém. Ele sabia que vinha do Pai. Mas muitas vezes nós não sabemos de onde é que vem o cálice. Ele reconhece que o cálice vinha do Pai dele. Há momentos que o nosso Pai coloca cálice na nossa vida. Quando ele vê que estamos a nos desviar, voltarmos ao caminho dele, para voltarmos a termos uma comunhão. Eu gostei muito desse versículo. Reconhecer que vem. Não queremos entender. Aleluia. Descoloca a sua espada. O caso que meu pai preparou para mim. Aleluia. Devemos ter a certeza absoluta que nós já fomos comprados com sangue de Cristo. Porque quando nós acabamos o tempo, enquanto nós temos confiado por Deus, enquanto nós temos vem das mãos dele, e quando começarmos a ter esse entendimento, tudo vai aleluia. Tudo vai dar certo na nossa vida. E o que me alegra, Jesus, ele não desistiu do cálice. Aleluia. Amém. Filipenses 2, 6. A palavra diz o seguinte: embora ele fosse Deus na sua natureza real, ele não devia procurar tirar proveito para si mesmo, pelo fato de ser igual a Deus. Pelo contrário, ele abandonou tudo o que tinha e assumiu a forma de servo, tornando-se igual aos homens. Enquanto ele apareceu em forma de homem, ele humilhou, tornando-se obediente a Deus em tudo, ainda quanto isso causou sua morte e uma morte à cruz.
Por isso Deus exaltou e lhe deu o nome que está acima dos outros nomes. E todos irão se ajoelhar quando ouvirem o nome de Jesus. Tanto aqueles que estão no céu, como aqueles que estão na terra, ou mesmo debaixo da terra. E todos irão confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Amém. Toda resiliência, há uma coroa. Jesus, ele não tirou proveito por ser Deus. Ele não aproveitou a oportunidade. Ele não aproveitou a Por ser oportunidade. o próprio Deus. Mas Mas ele se colocou no lugar de servo. Ele se humilhou. Aleluia. Amém. No momento de angústia, não vamos ser rebeldes. Vamos ser, aleluia, vamos ser servos de Deus. Vir na casa de Deus. Porque quando chega esse momento da aflição, muitas de nós a intenção é de deixar. Muitas de nós a intenção é de não ir na casa do Senhor. E com a situação dele, cabe a ritular de Deus chama de Yesu aproveito. Jesus não tirou proveito. Isso é porque Ele é Deus em mas pessoa. ele foi até o fim. E o seu nome está acima de todos os nomes. Aleluia. E ele é o Deus vivo. Hakuna shikwabu shiwana andeka yeye. Não há outro Deus. Sabe não ele nzako. Mas se ele tivesse Karuna na revelado, bine na ingali kona. outro momento nem nós estaríamos aqui. Mas ele foi até o fim. Mas E o seu nome está acima de todos os nomes. Para a honra e glória de Deus vivo. Vamos ser resilientes. Vamos focar em Deus. Muitas das vezes é focar no problema. Olha, que focar a catimaga. Se nós nos focarmos nos Não problemas, vamos ter o galardão. não Não vamos ter o nome que está acima de todos os nomes. Quando estiver ao fim, o teu nome muda. Aqueles homens nos pais chamaram lá Mas fora. tinha ouvido na minha vida respeito. De muda e chamar com A vida na minha respeito. vida na Os minha nomes que havia outro atributo lá fora Mas tinha. mudam. Cena nzana logo ikhomela itsama kona. Apenas se nós Cena permanecermos. nzana logo itwasha ashikwembu shaina kushontola stayela. Apenas se sabermos que o nosso Deus ainda que demora, ele vai Há fazer. momentos quando é assim. Vem a própria irmã Celeste, é um exemplo. Aleluia. Amém. Vem a irmã Celeste. Escutava com ele, Celeste. Na Bia, já estamos há muito tempo A aqui. irmã Bia, lá de Majaco, Alguém Zancarota. tem chumo. Não acontece nada. Isso não é cupoca, nem gosto de acubola. Começamos a nos puxar com Isso corta-pôs. não é puxar só com a zona. Começamos a nos encher com coisas Mas quando erradas. estamos sempre vigiando e orando, Câmera, eu ele vem aqui e começa a falar comigo. Eu vou para Provérbios. Provérbio. Há tempo para tudo. Tribulação que não carrega. Anda da chave que irmã Celeste. Isso é o que eu ela vai ter que chumo. Estamos orando. Então uma coisa será chegada lá e vamos lá puxar a prova. Irmã Celeste, vamos lá. Olha, vamos para Provérbios. Quando chegamos nos provérbios, Há tempo para tudo. alguma carona com a sua. A sua Não está demorando. Chumuni chumushina nkari wa Esse é o tempo. Sena tsana lokutiyisela. Apenas se permanecer. Isakuma nchachazela. Galardão. Aleluia. Vamos permanecer. Ai, disse Ter ele. uma oração. Na autoridade de fogueira. Uma vida de oração dia após dia. A autoridade de fogueira se unir. E reconhecemos que Jesus é real. Véi, precisa já mulher isso. Alô, kuna programa que teu mundo Se ainda. há problemas nas nossas vidas, Hakuna não há feiticeiro. eu gosto muito e amo muito a minha mãe. Eu namorando Minha mãe, não vou dizer que ela não é crente porque ela não vai à igreja. Mas aquela mulher é uma fé que ia. Nem eu admiro. Alô, quando você chega diz, mamãe existe isso, mas não é como
Carice. Minha filha, Mas já imaginou uma mulher que não é crente? Mas já não é O pessoal verão é nunca crente. Você que é crente e diz problemas. Muitas das vezes aqueles que não são crentes que só congregação ainda não é. Mas a minha mulher te faz você ficar sem força, a minha mãe. Eu não confio mamãe. Não congela. Quando você chega e diz, mamãe, existe isso, mas já não congela. Ora, Deus vai responder. Porque eu acho que vai ser um desses não coloca com congela. Porque ela conhece o segredo da oração. Eu acho que vai ser um desses não coloca com congela. Ela conhece o segredo que existe no dobrar do joelho. Não cuida condição. Se não dobrarmos o joelho, está para conhecer curança com as coisas. Seja feita a vontade de Deus. Na conta na conhecer a curança caína. E vai continuar acontecendo a nossa vida. Caímos sempre na mesma falha. Porque ele é conhecer curança com as coisas. Porque dizemos que acontece a vontade de Deus. E não oramos. Jesus, que ele seja feita a tua vontade, Pai. No início, quando ele a carne estava fraca, ele disse: se possível, afaste desse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Essa é a oração que devemos ter dia após dia. Não vamos colocar Deus contra a parede. Não vamos querer aquilo que é a nossa resposta que nós queremos. Mas sim a vontade de Deus na nossa vida. Aleluia. A vontade de Deus na nossa vida. A vontade de Deus é maior na nossa vida. Ele nunca desejou sofrimento. E se nós confiarmos, veremos maravilhas. Aleluia. Vamos confiar em Deus. Temos uma vida de oração ativa. E sabemos identificar de onde é que veio o cálice. Depois disso sermos humildes e servirmos a casa do Senhor. Serviu para ele nós somos os culpados porque há um momento que nós naquele dia que você fica em casa, naquele dia que a tua pessoa chega. Aleluia. Vamos orar sem cessar. Orarmos e vigiarmos. Orarmos a voz de Deus. Enquanto ele dizer não e aceitar. Porque quando ele diz não, não dizemos não. Isso que eu quero. Assim nós estamos a dizer que nós não dependemos dele. Mas quando ele diz que ainda não é o tempo, esse cálice foi eu que bebi. Se nós aceitarmos, vai dar tudo certo. Aleluia. Essa é a palavra que tinha para compartilhar com os amados. Eu peço a amada igreja para se colocar em pé.